livro Libertas entre Sobrados fala sobre o trabalho doméstico, no finalzinho, na última década da escravidão no Brasil e o pós-abolição, né? Então, eu comecei a pesquisa com processos de vagabundagem de mulheres presas por vadiagem em 1890, no pós-abolição, que era uma contravenção, né? A vadiagem. E aí eu fui ver pelos processos que eram lavadeiras, engomadeiras, mulheres desempregadas que estavam bêbadas ou estavam nas ruas, né? E a polícia ia lá e prendia, né? E aí eu consegui uma documentação, uma professora minha, Cristina Vicembar, me passou uma documentação de inscrições de empregadas domésticos, né? Então tinha um livro de inscrições e um livro de contratos de trabalho. Esses livros, eles surgiram em função de uma lei que foi promulgada em 1886, 2 anos antes do fim da escravidão, que era uma lei que tinha por objetivo regulamentar o trabalho livre, o trabalho doméstico livre, né? Então, posturas municipais sobre criados. E eu fui atrás dessa lei, e essa lei, fui tentar entender o contexto do surgimento dessa lei, e eu cheguei ao contexto de que São Paulo não tinha 500 escravos, 250 escravas, 200 escravos, mais ou menos, e a grande maioria da população era população livre, né? Aí a questão das elites, né? Como fixar ao trabalho, no trabalho, né? Como lidar com mobilidade, enfim, com as prerrogativas que não eram mais escravos, né? E aí eu fui nesses livros e encontrei 50% das inscritas eram mulheres negras, porque tinha ali a discriminação da cor, né? Então, no livro de inscritos havia nome, filiação, naturalidade, sinais característicos, patrão. Então, era uma documentação policialesca, né, de identificação. E o livro de contratos, na lei nas posturas, o patrão deveria, ou a patroa deveria escrever o contrato dizendo por quanto tempo, com salário. E aí, vez ou outra, tinha um patrão, uma patroa que escrevia para além do formal. E é ali que tinham as informações mais interessantes. Então, você via relações escravistas, então a preta liberta a fulana, a forma as palavras ali, você percebia quando havia uma relação prévia, né, de escravidão e elas eram libertas, por exemplo. Então, quando a gente fala trabalho doméstico, a gente pensa, né, um geral que na verdade tem 1000 especialidades, principalmente na época, né? Então, engomar roupa, a lavagem de roupas, lavadeira, engomadeira, quitandeira, amas de leite, o serviço doméstico, a faz tudo, que era a grande maioria, que era cozinheira, que limpava a casa, que cuidava das crianças e tal. Bom, é um emprego muito mal remunerado, né? Se a gente for pensar... A regulamentação, né, da CLT para as domésticas só aconteceu há 2 anos, então até esse momento não havia jornada fixa de trabalho, não tinha fundo de garantia, não tinha auxílio-desemprego, uma série de direitos que foram negados. A gente pensar que muitas vezes, né, a casa é um ambiente de trabalho, é onde a pessoa mora. Então o excesso de trabalho, às vezes, é por estar muito próximo, né, aos caprichos e aos cuidados, né, dos patrões, das crianças, das patroas. Isso faz com que a doméstica muitas vezes seja a primeira a acordar e a última a dormir, né? Então tem essa coisa do trabalho ininterrupto, né? Então acho que isso são heranças, né, dessas relações de trabalho escravistas. O trabalho doméstico é um trabalho desqualificado, que é um trabalho que não se valoriza, mas é um trabalho sem o qual as pessoas não estariam alimentadas, vestidas, limpas, com saúde, né, e etc. A questão, né, da herança escravista, se a gente for pensar, né, que em certos países, muitos países na Europa, o trabalho doméstico ele é compartilhado entre homens e mulheres e existe uma especialização, né, de certos serviços que são contratados e é super caro, né? Então aqui existe essa folga, vamos dizer assim, que muitas vezes não tem a ver também com as jornadas de trabalho das classes médias também, que são extensas e tal. As pessoas não se organizam, às vezes, para cozinhar, para limpar a casa, etc.